tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gabriel. E bom, esse aqui é um projeto de monitoria que eu estou desenvolvendo com a minha dupla Tainá. Né, a nossa monitoria ela é sobre fisiologia e o nosso projeto é desenvolver algumas videoaulas que são essas que estamos postando aqui no nosso canal no YouTube. E bom, essa aula aqui, ela é a segunda parte sobre o sistema respiratório, que como eu já comentei, por ser um assunto muito denso, a gente dividiu em duas partes. E o assunto de hoje é sobre o controle neural da respiração. E bom, a nossa respiração ela é controlada por alguns quimiorreceptores que se dividem em dois grupos, que são os centrais e os periféricos. Opa! E bom, começando aqui falando sobre os quimiorreceptores centrais, eles se localizam na região do bulbo, né, no sistema nervoso central. E bom, como eu já disse, eles vão ditar o ritmo da respiração. Eles também se dividem em dois subgrupos, que são os dorsais e os ventrais, e eles são muito sensíveis a alterações de pH e de temperatura também. E bom, eles também monitoram os níveis de CO2 no líquido cérebro-espinal, que é o mais famoso líquor, que já vamos falar um pouco mais disso pra frente. Bom, agora falando sobre os dois principais grupos, começando aqui pelo dorsal, ele vai se localizar numa região chamada núcleo do trato solitário, que é uma rede neural, né, que vai enviar sinais que irão seguir para os músculos intercostais externos e diafragma. E bom, esses músculos eles controlam principalmente a inspiração, que é ou seja, a principal função do grupo dorsal é controlar a inspiração, a ventilação. E ele se localiza aqui nessa região que eu estou apontando agora com a seta em verdinho. Bom, já falando do ventral, ele possui o complexo Bré-Böttinger, que é uma rede neural muito importante, né, que ela vai controlar, né, aqui a respiração. E bom, os sinais do núcleo ventral, eles vão seguir para os músculos intercostais interno e também para os músculos abdominais. E ele vai controlar principalmente a respiração forçada, que ela pode ser importante em alguns casos como para expelir catarro das vias aéreas, que você precisa assim forçar uma expiração para sair. Então, é nessas situações que o grupo ventral vai entrar. E ele se localiza aqui nessa região que eu tô apontando aqui agora com minha seta em azul. Bom, e agora aqui comentando, né, sobre o excesso de CO2 no líquor, né, que eu já falei no começo. Bom, o CO2, ele vai realizar esse processo aqui, né, que eu tô apontando agora, que ele vai se juntar com a água, vai formar o ácido carbônico, depois ele vai se separar em bicarbonato e H+, que é um processo que eu já contei no nosso primeiro vídeo, né, que ajuda a controlar o pH do sangue. E bom, esse excesso de CO2, né, quando ele tem muito, ele vai atravessar a barreira hematoencefálica. E com isso, ele vai chegar nos receptores centrais, que irão notar que tem muito. E com isso, né, quando eles notam, né, eles vão enviar esses estímulos que eu já falei, né, para os músculos, tudo, irá aumentar a ventilação. E esse aumento da ventilação, ela vai servir principalmente para expelir os níveis de CO2, né, para expulsar eles do corpo, para diminuir e aí controlar, para não haver mais o excesso dele. Essa é a principal função, então, desses quimiorreceptores, né, no líquor. E além disso, além deles perceberem um aumento de CO2, eles também vão perceber um aumento de H+. E esse aumento de H+, ele reduz o pH, tornando ele mais ácido. E como eu também já comentei no nosso primeiro vídeo, o pH do sangue, ele é muito sensível. Ele não pode se alterar muito, porque senão vai afetar muito a respiração e a pessoa pode ser levada até a óbito. Com isso, eles perceberem também esse aumento de pH, eles também vão mandar os estímulos para os músculos e também vão aumentar a ventilação para regular tudo. Essa é a principal função deles, é regular quando há algum excesso, para garantir o equilíbrio do pH do sangue. E bom, agora falando sobre os quimiorreceptores periféricos, eles também são divididos em dois subgrupos, que são os corpos
carotídeos, que se localizam nessa região aqui, que é a bifurcação das artérias carótidas, e também os corpos aórticos, que eles vão se localizar aqui na região do arco aórtico, da artéria aorta, que é a que sai do coração para bombear o sangue. E bom, eles vão detectar aqui principalmente a hipoxemia, né, que é a baixa concentração de oxigênio, e também a hipercapnemia, que é o excesso de CO2. Eles também monitoram a redução de pH. Bom, mas o CO2 é o principal estímulo que vai ativar os quimioreceptores periféricos, pois o aumento de CO2 ele vai também aumentar a taxa de remoção pelo pulmão, aumentando a ventilação, ou seja, eles vão fazer meio que parecido com os quimioreceptores centrais, eles vão perceber que tem um excesso de CO2, eles vão mandar estímulos, e esses estímulos vão para aumentar a ventilação, para remover esse excesso de CO2. Só que, diferente dos quimioreceptores centrais, que vão perceber esse excesso no líquor, os quimioreceptores periféricos vão perceber esse excesso na circulação periférica. Como eu já comentei, né, que um grupo deles está na bifurcação da artéria carótida e o outro na artéria aorta. Então, eles vão perceber nessas regiões o excesso de CO2. E bom, o oxigênio e o pH, eles possuem um papel menos importante que o CO2, mas ainda assim é um papel que não se pode ignorar, pois eles também vão perceber se tem pouco oxigênio no sangue arterial. E se tiver pouco, eles também vão aumentar a frequência e amplitude da respiração, para garantir maior captação de oxigênio, para garantir novamente o equilíbrio. E o pH, ele também vai ser importante nisso, pois a alteração nos níveis de CO2 e de oxigênio também altera o pH. Por isso que ele também é percebido e também vai ativar o aumento da respiração. Opa. E bom, esse aqui é um esqueminha que a gente fez aqui, que ele vai mostrar como que o baixo nível de oxigênio irá ativar os neurônios da respiração. E bom, o baixo nível aqui, né, de oxigênio, ele vai fechar os canais de cálcio, né, que estão representados aqui em laranja. E bom, isso irá despolarizar a célula. E com essa despolarização, os canais de cálcio, dependente de voltagem, irão ativados, entrando cálcio na célula. E com isso, com essa entrada do cálcio, serão formados os neurotransmissores, que estão representados aqui. E esses neuroreceptores sofrerão o processo de exocitose e saída, e eles irão ativar os neurônios, que aí vão mandar os estímulos, que aí vão ir para os músculos, e aí com isso a respiração será aumentada. E bom, aqui é uma figura que temos aqui, que ela vai meio que resumir esse processo que eu já comentei. Que bom, a primeira parte aqui, falando da hipoventilação, ele mostra, né, que aumenta os níveis de CO2, aumenta também o nível de H+, diminuindo o pH, e diminui o nível de oxigênio, né, que é todo esse processo que eu já comentei. E aí, os quimioreceptores percebem e irão aumentar a ventilação. E esse aumento da ventilação ele vai gerar um feedback negativo para esses valores aqui, pois ele vai regular, né, ele vai diminuir o nível de CO2, vai também diminuir o nível de H+, aumentando o pH, e vai aumentar o nível de oxigênio. E com esses níveis estabilizados, os quimioreceptores vão perceber que está tudo normal, e aí a ventilação não vai mais aumentar, ela vai ficar regulada. E com a hiperventilação, meio que ao contrário, né? Ele vai perceber que tem baixos níveis de CO2, de H+, ou seja, o pH aumentado, e baixos níveis e altos níveis de oxigênio. Os quimioreceptores também vão perceber que alguma coisa está errada, vão diminuir a ventilação, e isso também vai gerar um feedback negativo para esses valores, alterando tudo, normalizando. Os quimioreceptores vão ver que está tudo normal, e a ventilação também vai ficar normalizada. E bom, aqui também é um resuminho também, que vocês podem ficar à vontade para tirar foto, para ver com calma tudo, sobre como que
os quimioreceptores agem e também os principais músculos, né, que eles ativam. E, enfim, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, deem um like, se inscrevam no canal e comentem também se vocês tiverem alguma dúvida e até vamos responder, e é isso, muito obrigado.